Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 6. Provérbios fica depois de Salmos. Provérbios é o livro escrito por Salomão, né? O rei Salomão, filho de Davi. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Ele está entre os livros poéticos da Bíblia. Entre Jó, Cantares e o livro de Lamentação, são livros poéticos. O livro de Provérbios, capítulo 6, o verso 16. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. 6 coisas que Deus aborrece. 6 coisas que entristecem a Deus. Eu falei para vocês aqui que quando nós vimos a igreja, isso deixa Deus alegre, feliz, porque vê que os seus filhos estão, de certa forma, com inclinação para ir buscar Ele. Aqui nessa passagem, Provérbios 6, 16, 17, 18 e 19, é dito ali 6 coisas que Deus não gosta. Olhos altivos, o que é isso? Olhos altivos, algumas pessoas pensam que é você ter olho gordo. Mas olhos altivos é você querer ser melhor do que os outros. É você olhar as pessoas de cima para baixo. Isso é olhos altivos. É você achar que todo mundo é menor do que você. Aí logo depois ele diz língua mentirosa. Isso não precisa de explicação, né? Aí depois ele fala assim, mãos que derramam sangue inocente. Aí está falando de pessoas assassinas, né? E pessoas que fazem o mal a quem não fez mal nenhum a elas, né? Logo depois diz assim, coração que trama projetos iníquos. Aí está a categoria de pessoas que maquinam o mal no coração. Fica planejando coisas ruins no coração. No livro de Salmos também fala que aquele que habita na presença de Deus é aquele que tem o coração puro e as mãos limpas. A pessoa que trama projetos iníquos é a pessoa que não tem o coração puro. Está sempre alimentando amargura, vingança, ódio, ganância. São essas coisas que contaminam o homem, como Jesus falou, né? Pés que se apressam a correr para o mal. É quando você fica muito ansioso para fazer o que é errado. Ah, meu Deus, esse São João de Patos que não começa hoje. Fica apressado para ir para uma festa, né? Para ir para balada. Geralmente as pessoas que têm pressa para correr para o mal são pessoas viciadas, não é? Elas amanhecem o dia já ali na ânsia de chegar no copo de bebida, no cigarro de maconha, na pedra de crack. Então isso daí também desagrada a Deus. Pessoas que se apressam a correr para o mal. Logo depois ele repete mais uma vez a mentira. Diz, testemunha falsa que profere mentiras. E o último é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Né? É interessante que tem algumas pessoas que têm essa habilidade, né? De causar contendas, né? Às vezes a pessoa não tem nada de mal, o irmão chega para o outro e diz, não, rapaz, tu soube o que fulano fez. Uma vez aconteceu isso comigo, né? Tinha um colega meu que ele trabalhava na Feira da Troca. Aí tinha a namorada dele que vem quando visitava a igreja. Aí às vezes inocentemente eu falava para ele, né? Que a mulher tinha vindo para a igreja. Mas parece que a mulher não gostava de eu ter dito para ele que ela tinha vindo. Aí eu estava semeando contenda entre eles. Teve uma vez que teve um culto, ou foi uma reunião lá na piscina ali de Antonieta ali no Jatobá, né? Aí tava lá as irmãs, disse, rapaz, a sua namorada passou o dia mais gente lá na piscina. Aí pra que eu fui dizer? Foi uma briga. Aí, mas esse pastor é fofoqueiro, viu? O pastor foi... Tava semeando contenda entre os irmãos sem intenção. Sem intenção, né? E as pessoas são problemáticas.
Aí eu estava até incorrendo aqui no desagrado de Deus, semeando contenda entre os irmãos. Só que a ênfase que eu quero dar aqui nesse trecho da Bíblia que a gente leu, é que se você percebeu que aparece duas vezes o quê? A mentira. A mentira é um negócio complicado, irmãos. Você gosta de mentira? Não tem quem goste de mentira, né? Existem pessoas que passam a vida toda, irmãos, escondendo mentiras, sabia? Enganando. Às vezes as pessoas gravam até filme, né? Pessoas que o filho não é do marido. Aí a mulher passa a vida toda escondendo. Recentemente foi descoberto aqui, né? Na rua do 18. Uma mulher que ela já morreu. As filhas já estavam casadas, já eram mães. E aí cochicharam no ouvido do marido, né? Rapaz, essas meninas não são suas, não. Aí ele disse, não acredito não. Ele disse, rapaz, são não. Aí foram. Aí ficou, quer dizer, você quando revela um negócio a pessoa fica ansiosa, fica agoniada, aflita, né? E ele criou as filhas a vida todinha, mano. Aí quando foi, de uma hora para outra, ele foi dizer à sogra, a sogra ficou com raiva dele, porque ele disse, aí a sogra disse, não, pois, só para provar a você que são suas, vou fazer o exame. Aí fez o exame do DNA, nenhuma das duas era dele. E de quem era isso? Ninguém sabe quem é não. E a mãe já tinha morrido, né? E provavelmente a mãe tenha morrido por causa da mentira, porque se você perceber bem, quando a pessoa guarda mentira, guarda rancor, guarda raiva, aquilo só adoece a pessoa. E produz doenças físicas, né? E deve ter sido basicamente por isso que aquela mulher morreu, né? Escondendo a mentira. Teve outro senhor que fizeram até uma reportagem com ele, né? Que ele com 60 anos de idade foi para o médico. Aí o médico disse, o senhor tem esse problema de testículo que não pode ter filho, né? Aí ele disse, não estava sabendo disso não. Ele tinha 3 filhos já grandes. 3 filhos grandes em casa. Com 60 anos descobriu no médico que não podia ter filho. Era. Não, ele já estava velho, os filhos já estavam grandes, já era avô. Aí ele também não esquentou a cabeça. Não, o pai é o que cria, né? Se a pessoa fosse preocupar é pior. Não tem mal o que fazer. Mas aí é um exemplo, irmãos, de quê? De pessoas que escondem a mentira a vida toda, né? E muitas vezes a vida do ser humano é uma mentira. Por causa dessas coisas. Eu acho muito melhor a verdade. A mentira sempre é um pecado secundário, sabia? Oi? A pessoa comete um erro, aí para esconder o erro ela mente. Ela encobre o erro através da mentira. E a mentira, ela se torna muitas vezes mais dolorosa do que o próprio mal que foi feito, não é? Porque quando você descobre a verdade, aí sabe que a pessoa mentiu, o fato dela ter mentido em você dói mais do que mesmo o mal. Se a pessoa tivesse feito mal e tivesse de certa forma exposto, aí você sentiria uma dor. Mas quando a pessoa mente, a dor é dobrada ou triplicada, né? Ou não? Aí para quem fez o mal e ocultou por medo, aquilo ali é um conforto. Mas para quem sofreu a mentira, aquilo é um dano terrível, não é? E mentira na igreja tem também, tem não? Na igreja também tem mentira. Disse que o pastor foi fazer o pastor pregou no dia e disse, irmãos, amanhã eu vou pregar sobre Marcos 17. Eu gostaria que vocês lessem Marcos 17 para se preparar para o sermão de amanhã. Aí foi, né? Quando foi no outro dia, ele perguntou, irmãos, eu pedi para vocês lerem Marcos 17 para a gente esboçar a pregação de hoje aqui. Quem de vocês leram? Aí teve uns 5 ou 6 irmãos que levantou a mão, né? Aí ele disse, pronto, hoje nós vamos falar sobre a mentira. E nós já estamos prontos para falar sobre a mentira, porque Marcos só tem 16 capítulos. Quer dizer, aí ele pediu e os irmãos queriam passar por, né? Estudiosos. Estudei Marcos 17. Aí depois foi descobrir que Marcos só tinha 16 capítulos. Até na igreja você observa que tem mentira, né? E na Bíblia tem mentira?
Na Bíblia tem relatos de pessoas que mentiram. A palavra de Deus, ela tem histórias de pessoas que mentiram. Mas a palavra de Deus contém a verdade. É interessante porque o livro de Jó, ele tem diversos capítulos lá que foram escritos, o diálogo dos amigos de Jó. E todos aqueles diálogos do amigo do Jó, a maioria era mentira. Porque eles não falaram o que era certo a respeito de Jó, né? Mas está ali na Bíblia, né? E a Bíblia também apresenta histórias de pessoas que mentiram descaradamente. Por exemplo, Jacó. O próprio nome de Jacó significa mentiroso, enganador. Ele pegou, a mãe dele matou um cabrito, ele pegou a pele do cabrito e botou no pescoço, porque o irmão tinha o pescoço cabeludo, né? Aí chegou para perto de Jacó, para perto do pai Isaac. Aí Isaac perguntou: és tu Esaú? Aí ele disse: sou. Mentiu. Ele disse: chega mais perto para eu ver se é mesmo. Aí o velho cego, né, passou a mão no pescoço de Jacó, aí estava cabeludo mesmo. Ele cego não via que era o couro do bode, não era? Era o pelo do bode. Aí ele disse: olha, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Eu agora fiquei confuso. Aí ele repetiu a pergunta mais uma vez: és tu meu filho Esaú mesmo? Aí Jacó mentiu de novo: sou eu mesmo. Aquela mentira ali, irmãos, estragou tudo, né? Toda mentira só estraga, né? Só causa problema, confusão. É provável que depois daquilo ali, ó, Jacó foi mandado para a casa do seu tio, né, no outro lugar. E é provável que depois daquele episódio ali, nunca mais ele viu a mãe dele. Foi um prejuízo terrível para Jacó e para todos. E ele passou a vida toda carregando aquele receio do irmão. E o irmão também passou a vida toda guardando aquele rancor de Jacó. E o irmão partiu para matar Jacó. Não matou porque apareceu uma comitiva de anjos em sonho a eles e freou ele, né? E diz que por causa dessa mentira também, Jacó passou a noite toda lutando com Deus, com um anjo. E diz que o anjo tocou na coxa dele, ele ficou aleijado. Agora foi a noite toda lutando com esse anjo. E a luta, irmãos, era uma luta angustiante, porque era mais ou menos assim. O anjo dizia: rapaz, você é mentiroso. E ele dizia: sou não. Zé. Disse: não, você mentiu. Ele disse: não, mas eu me arrependi. Aí o anjo dizia: pois prof, você arrependeu. E aquela noite todinha naquela luta, entendeu? Aí o anjo disse: eu vou me embora, me sorte que você está perdido, você é enganador, você é mentiroso. Aí Jacó segurou e disse: mas eu sou sorte se você me perdoar e me abençoar. Aí diz que Deus cedeu. E mostra mesmo que a pessoa sendo mentirosa, não é? Deus tem misericórdia e pode transformar ela numa pessoa boa. Se ela lutar contra o mal. Porque a mentira é uma coisa que você tem que lutar contra ele. Muitas vezes você adquiriu aquilo num ambiente, né? E Jacó, ele foi tão transformado por aquela experiência que Deus mudou o nome dele. De Jacó para Israel. A partir de hoje você não vai ser mais enganador, você vai ser Israel, aquele que lutou com Deus. Às vezes a gente chega na igreja e vê uma pessoa mentindo. Aí você se enraivece, diz: como é que pode uma praga dessa? Não para de mentir. Como é que pode, rapaz? Como é que a pessoa fica na igreja mentindo? Só que é interessante, mas como eu falei para vocês, a mentira, muitas vezes ela é aprendida do ambiente. O cidadão, ele nasce num lugar que o pai mente, a mãe mente, os irmãos mentem, os tios mentem, os avós mentem, todo mundo mente. A pessoa vai ser o quê? Mas ele aprendeu, ou seja, ele vê continuamente aquilo ali. A gente tem um exemplo de Karl Marx. Karl Marx foi o pai do comunismo, né? Ele era filho do judeu, e ele também era judeu. Mas ele via continuamente o pai dele enganando o povo. Aí ele foi se revoltando com aquilo. Quer dizer, de alguma forma aquilo ali no ambiente prejudica a pessoa. Aí a pessoa vem de um ambiente desse, ó, Divan, aí vem para a igreja. Aí ele estuda a Bíblia, se batiza, ora. Aí ele era uma pessoa que mentia 100 vezes por dia e diminui para uma. Não já é um avanço ou não? Ou não? Ele venceu, ou seja, porque aquilo ali parece que nem o cara que ele bebia 2 litros de cana por dia,
diminuiu para um copo. Não melhorou ou não? Melhorou. A pessoa fumava 2 carteiras de cigarro, passou para um cigarro, não melhorou? Aí dali ele está perto de deixar. Então a pessoa que mentia daquele tanto, mentiu um pouco. Aí se você pegou mesmo na hora que ele mentiu, aí para você, aquele dali já acabou. Mas para Deus ele está avançando. Entendeu? Para Deus ele está avançando. Do mesmo jeito sou eu e você. Nós cometemos muitos erros. Mas nós não cometemos mais muitos erros que a gente cometia antes. Que a gente já diminuiu bastante. E assim tem que ser a nossa vida. Um constante crescimento, uma constante melhora. Eu vou citar aqui 3 exemplos da Bíblia de pessoas que mentiram. O primeiro é o exemplo do Jeroboão. Jeroboão, ele foi um rei. Jeroboão. Ele foi o rei de Israel, o primeiro rei. Tem um profeta chamado Aías. É um profeta que poucas pessoas sabiam da existência dele, né? Aías, A-I-S, Aías, Aías, A-I-A-S, né? Esse profeta disse: Jeroboão, você agora vai ser o rei. Porque Salomão se afastou de Deus e Deus vai dar 10 reinos para você, 10 tribos para você, ser o rei. Aí ele foi, constituiu Jeroboão rei. Só que a primeira coisa que Jeroboão fez quando assumiu o reino foi fazer 2 bezerros de ouro. Colocou um numa cidade, outro noutra. E colocou o povo todo para adorar aqueles reis. Aí disse: não, esse homem. Aí Deus mostrou a eles: esse homem está desviando o povo e ele está apostatado. Deus não está mais com ele, não. Qual foi o resultado? O filho de Jeroboão, o filho mais velho, era um rapaz honesto. Era um rapaz que podia ser rei, mas adoeceu. Adoeceu o filho de Jeroboão. Aí Jeroboão queria consultar Aías para saber sobre... Porque naquela época era assim, né? Quando uma pessoa adoecia, quando uma pessoa estava em dúvida em alguma coisa, ia consultar o profeta de Deus, né? Saul, ele foi consultar Samuel diversas vezes, né? Inclusive, depois que Samuel morreu, ele ainda foi consultar Samuel depois de morto, através de uma espírita, né? Feiticeira. Que na verdade ali era uma fraude, né? E Jeroboão, o filho adoeceu, aí ele mandou a mulher consultar Aías. Só que ele estava sabendo que Aías não estava vendo ele com bons olhos, porque ele fez os 2 bezerros de ouro. Aí ele disse: olha, eu acho que Aías não vai lhe dizer coisa boa, então faça o seguinte: faça de conta que você é outra mulher. Essa história está registrada lá em Reis, né? Eu não vou ler ela porque vai estender muito o culto. Eu vou resumir ela para vocês. Aías, então, estava na sua casa, disse que Aías já estava idoso, já estava meio cego. Aí Jeroboão, sabendo disso, disse: olha, ele já está meio cego, você veste outra roupa, muda o cabelo, para ele não achar que você é minha esposa, porque se ele souber que você é minha esposa, ele é capaz de ele esculhambar com você e comigo, porque a gente não está seguindo a instrução dele. Aí a mulher disse: tudo bem. Aí se mudou, se transformou todinha, né? Se disfarçou para o profeta Aías não reconhecer que ela era a mulher de Jeroboão, para consultar o profeta sobre a saúde do filho mais velho de Jeroboão. Aí disse que a mulher então foi até a casa do profeta Aías. Aí disse que o profeta estava cego, mas disse que antes da mulher chegar na porta e bater na porta, o profeta lá de dentro já respondeu: entra, mulher de Jeroboão. Porque o profeta lá dentro já tinha recebido uma visão de Deus, né? E Deus tinha dito a ele que a mulher de Jeroboão ia procurar ele. Aí lá dentro ele disse: entra, mulher de Jeroboão, por que está disfarçando desse jeito? Será que eu não sei que tu viesse aqui para consultar? Aí a mulher já ficou encabulada, já foi entrando ali devagarzinho. Aí disse: não, eu sei que você veio aqui para saber a respeito do seu filho, e eu vim dizer que esse seu filho é uma pessoa boa, e ele vai ser o único que vai morrer e vai para uma sepultura, porque os outros tudinho vão ser comidos pelos bichos. Esse filho seu aí é o único que Deus viu nele alguma coisa boa, e é por isso que ele vai morrer e ele vai ser sepultado dignamente como um homem de bem, porque todos os outros, os que morrer na cidade, os cachorros vão comer, e os que morrer no sítio, no campo, as aves do céu vão comer, não vão ser enterrados. Uma pessoa que palavra dura, quer dizer, a mentira da mulher se confrontou com a palavra do profeta, e não teve outra.
O profeta disse: faça o seguinte, volte para sua casa. Quando você plantar os seus pés na cidade, o menino vai morrer. Aí foi exatamente o que aconteceu. A mulher voltou, quando ela entrou na cidade, a mulher chegou, o menino morreu. Aí fizeram o enterro do menino. Aí a mulher deu o relatório a Jeroboão, né? Do que o profeta tinha dito. Esse é o resultado de quem desobedece a Deus e de quem mente. Quer dizer, aquela mentira, como eu falei para vocês, né? Já era um pecado secundário para encobrir a maldade de Jeroboão, de sua mulher. E o resultado foi aquilo. A segunda história de mentira da Bíblia que eu compartilho aqui para vocês é a história de Geazi, Eliseu e Geazi. Elias colocou Eliseu como seu substituto, não é isso? Aí Eliseu queria colocar Geazi como seu substituto. Ele começou a treinar Geazi. Geazi era um ajudante do profeta. Para onde Eliseu ia, Geazi estava junto. O tempo todo. Diz que uma vez cercaram a casa de Eliseu para matar. Aí disse que Geazi se agoniou e correu e disse: Eliseu, estamos cercados, vamos matar a gente aqui agora. Aí Eliseu disse: olha, não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Geazi disse: mas eu não estou vendo ninguém com a gente. Eu só estou vendo com eles. Olha o tanto de gente que tem aí, os exércitos cercando. Aí disse que Eliseu orou a Deus: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Aí disse que Deus abriu os olhos de Geazi. Ele viu toda a campina cercada de anjos, com carros e cavalos de fogo. Ou seja, aquilo ali era uma instrução que Eliseu estava dando para Geazi, para ele aprender, não é? E Geazi, ele tinha potencial para ser um grande profeta, mas ele não prosperou, não. Foi um homem mentiroso. No dia em que Naamã foi consultar Eliseu, Naamã chegou com uma carga de 10 camelos, tudo carregada de ouro, prata, roupa, presente. Diz que avaliaram, diz que valia mais de $1 milhão no dinheiro de hoje, aquele presente que ele trouxe para Eliseu, né? Aquele presente ele queria dar a Eliseu para Eliseu curar ele. Aí Eliseu disse: negativo, você pode levar seu presente. No caminho que você for voltando, você desça no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes que você vai ficar curado. Aí Naamã ficou meio chateado com aquilo, porque ele achava o Rio Jordão sujo. Tinha um rio barrento desse, vai me curar de quê? Um rio cheio de lama. Aí foi preciso os homens que estavam com ele convencer a ele. Disse: não, Naamã, se o profeta tivesse pedido para você subir no Monte Everest e descer, você não ia? Imagine para entrar numa água, por suja que seja. Aí ele disse: é mesmo. Aí entrou, ficou curado. Aí ele retornou a gratidão novamente para Eliseu e voltou de novo com a mesma comitiva, com 10 camelos carregados de ouro para dar de presente a Eliseu. Eliseu disse: eu não quero, pode levar. Se Eliseu fosse aceitar o presente daquele homem, ele iria dar a entender que aquela cura foi comprada. Entendeu? Foi comprada, não foi algo. E um presente desse, de alguém restaurar a saúde, não tem dinheiro no mundo que pague. E era isso que Eliseu queria transmitir para Naamã. Você foi curado por Deus e não tem dinheiro no mundo seu que pague isso. Não é presente seu que vai pagar. Eu não aceito. Eliseu não aceitou, mas Geazi. Diz que Geazi ficava num pé e no outro. Como é que pode? Será que ele não vai pegar nem um camelo? Geazi ficava angustiado ali dentro de casa. Você vai pega uma camisa para mim? Ele ficava ali pensando naquilo. Por quê? Porque tanto Eliseu como Geazi viviam na pobreza, irmãos. Eram pessoas simples. Era como Jesus. Uma vez chegou o jovem rico com Jesus, com carreta de ouro, né? Jesus disse o quê? Venda tudo e traga para mim. Foi isso? Não. Venda tudo que tem e dê aos pobres. Ou seja, Jesus ia continuar como era, pobre, e o jovem ia ficar pobre também, e a pobreza para eles seria uma bênção. Da mesma maneira que a pobreza de Eliseu era uma bênção. A pobreza de muitas pessoas é uma maldição, mas em alguns casos é uma bênção. Na vida de Eliseu, de Geazi, a situação que eles viviam ali mostrava que Deus sustentava eles, não precisava daquele tesouro de Naamã. Só que quando Naamã foi embora, Geazi disse: eu vou pegar alguma coisa desse homem. Aí disse que vou aqui tomar água. Aí Eliseu disse: tá bom. Aí saiu, né? Se montou e partiu na carreira.
Partiu na carreira e alcançou Naamã. Alcançou Naamã. Naamã, quando viu ele correndo, aí chega e se assombrou. Disse: parou. Disse: pois não, o que foi que aconteceu? Ele disse: não foi porque chegou agora 2 visitantes lá na casa de Eliseu e eles estão com muita fome e pediram, Eliseu mandou pedir que você manda alguma coisa para eles. Quer dizer, ele mentiu e fez o profeta mentir. Não é? Fez o profeta mentir, porque Naamã acreditou que Eliseu tinha mandado ele. Geazi, ele tinha um potencial, irmão, de ser uma pessoa de Deus, mas estragou tudo com a mentira. Aí disse que pegou, parece que foi ouro, né? Uma capa, uma foi 2 capas, chamada capa babilônica, que era uma roupa bonita que tinha na época. Aí disse que pegou, veio ali bem quietinho, aí escondeu debaixo, coisa lá, cobriu, aí depois tomou banho, lavou o rosto, aí se sentou na presença de Eliseu. Pra quê? Aí Eliseu disse: tu vem de onde, Geazi? Aí Geazi mentiu de novo, disse: eu não fui a parte alguma, não fui para canto nenhum. Aí Eliseu disse: escuta bem, será que eu não vi na hora que tu deu aquela carreira para encontrar o homem? Será que isso era uma ocasião para você estar atrás de ouro, de prata, de roupa e de bens materiais que Deus não lhe deu? Quer dizer, um homem que vivia na presença de Eliseu não temer, né, a palavra do homem de Deus como era Eliseu. Aí Eliseu terminou dizendo a ele assim: olha, do mesmo jeito que você foi atrás dos bens desse homem, você vai herdar também a doença desse homem. A lepra que era de Naamã agora vai se apegar a você, e não só a você, mas a sua descendência todinha. Aí diz que naquela mesma hora Geazi saiu da presença de Eliseu branco como a neve, leproso. Já imaginou? Você brincar com a mentira, irmãos, não é coisa sem importância, não. Uma pessoa que estava destinada a ser profeta, substituto de Eliseu, terminar desse jeito, não é triste? Eu falei aqui de Geazi, mas acredito que a maioria de vocês não sabia nem quem era Geazi, não? A história está na Bíblia. A gente conhece a história de Elias, de Eliseu, mas de Geazi ninguém ouviu falar. Ele poderia ser uma pessoa famosa hoje. A gente está estudando sobre as profecias de Geazi, mas ele, depois desse episódio aí, ele desapareceu da história, ficou leproso, perdido. A terceira história de pessoa que mentiram na Bíblia é a história de Ananias e Safira, no Novo Testamento. Ananias e Safira, eles eram contemporâneos dos apóstolos. Ele disse que tinha um homem chamado Barnabé. Esse homem, ele tinha um terreno, tinha um campo. Barnabé vendeu o campo, pegou o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O que foi que aconteceu? Quando Barnabé fez aquilo, aí os discípulos promoveram Barnabé. Barnabé passou a ser um dos líderes da igreja. Já era, né? Mas depois daquilo dali, ele passou ainda a ser mais estimado, mais respeitado. Era. Ananias e Safira viram aquilo, aí disseram: oxe, a gente tem um terreno também. Aí foram vender o terreno, aí disseram: vamos dar. Só que na hora que eles pegaram o molho de dinheiro, era um molho grande de dinheiro, né? Aí disseram: não, a gente vai pegar um pedacinho e deixar guardado. Aí tirou aquele pouquinho e guardou. Aí vamos dizer assim, vamos pegar o dinheiro e fizeram, né? Quem era que sabia disso? Ninguém sabia disso. Aí, quer dizer, se eu vendo um terreno, eu posso dizer que vendi por 100 ou por 200 ou por 50 mil. Quem vai saber disso só eu e a pessoa que comprou, né? Eles chegaram com o dinheiro do terreno e colocaram lá nos pés dos apóstolos. E os apóstolos receberam tranquilamente, sem perceber nada de mal, e agradeceram, né? E a partir dali também já começaram a estimar também eles, porque fizeram um sacrifício, estavam fazendo parte da igreja, aquilo dali era uma honra. Mas aí Deus revelou a Pedro que eles tinham o quê? Mentido. Aí Pedro foi e chamou Ananias e disse: Ananias, você vendeu o terreno por tanto? Eles: vendi. Aí disse: por que você mentiu para Deus? Na hora que Pedro fez essa pergunta, ele caiu duro, morreu na mesma hora.
Porque Pedro disse assim: você não mentiu para mim nem para o ser humano, mentiu para Deus. E na mesma hora, Ananias morreu. Aí daqui a pouco chegou a mulher. Aí Pedro fez a mesma pergunta à mulher: Safira, me explica uma coisa, você vendeu o terreno por tanto? Ele disse: vendi. Aí aí na porta da igreja aí, tá os dois homens que levaram seu marido, que morreu agora, e vão levar você agora. Aí a mulher caiu também. Caiu, morreu também. Eu fico pensando, irmão, se acontecesse isso com toda pessoa que mente, o que seria do mundo? Me diga aí. O que seria da igreja se Deus fizesse isso com todo mundo que mente? Todo mundo que esconde as coisas, né? Para você, o que é pior? É o mentiroso que está no mundo ou o mentiroso que está na igreja? Ou são iguais? Tudo é uma só? O que vocês acham? O que está na igreja é pior. Por quê? Porque de quem está na igreja se espera o quê? Verdade. De quem está no mundo não se espera nada, né? Foi o que Jesus falou. Ele disse: aquele a quem muito é dado, muito mais lhe será pedido. Ele deu a você a luz, a palavra de Deus. Ele deu o evangelho para você falar a verdade. Aí você mente, pronto, aí aquilo ali é dobrado. O castigo dos filhos de Deus é dobrado, sabia? Você pode observar. Deus, ele vai destruir os ímpios, vão ser consumidos, mas já as pessoas de Deus que fizeram mal, eles vão sofrer um pouco mais. Lá em Lucas 12, 46, fala assim que ele levará muitos açoites, enquanto que as pessoas do mundo levará poucos açoites. Agora, para concluir, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Existe mentira boa? Por exemplo, você está na sua casa. Aí vem um cara ali correndo atrás dele. Pega, mas não pega, pega, mas não pega, pega, mas não pega. Aí o cara vai e emburaca na sua casa. Aí se esconde debaixo da cama. Aí o outro chega com um revólver. Cadê ele? Entrou aqui. Você diz o quê? Já mentiu, né? Quer dizer, o indivíduo chega lá, cadê o cara? Entrou aqui, eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Aí se esconde na sua casa. O cara chega e diz: ele está escondido aí. Você diz o quê? Está não. Você mentiu ou não? Mas evitou de ocorrer uma morte. Então essa é uma mentira, irmãos, que ela é justificável, sabia? Algumas pessoas dizem que não. Não pode mentir nunca. Tem que falar a verdade, deixa matar essa praga. Mas não pode. Não pode. Você precisa preservar a vida. Entre a vida e a morte, prefira a vida. Nesse caso aí, você observa aí uma situação em que a pessoa mente e de certa forma ela não está errada. Pela Bíblia mesmo, porque você observa, por exemplo, a história de Raabe, né? Raabe estava lá em casa e chegou os 2 espiões de Israel, entraram na casa dela. Daqui a pouco o rei mandou buscar os 2 espiões na casa dela, bateram na porta. Disse: cadê os homens que se esconderam na sua casa? Disse: não, estava aqui, mas já foram. Mentiu. Ela tinha pegado os homens escondidos debaixo, botou um tapete por cima. Disse: não, é o seguinte, eles disseram a mim que iam subir naquela serra ali, ó. Ainda enfeitou mais a mentira, né? Eles correram para aquela serra ali. Aí os cabas saíram, né? Desembaixados atrás deles. Cansaram, subiram a serra, passaram 3 dias procurando, não acharam e voltaram. Aí falei: pronto, eles já foram embora, agora vocês podem ir. Aí liberou os homens. Quer dizer, para algumas pessoas ela é uma mentirosa descarada, mas só que na Bíblia Raabe está presente, sabe aonde? Na lista dos heróis da fé. Está lá em Hebreus 11. Raabe, pela fé, escondeu os espias. Se você for olhar também a genealogia de Jesus Cristo, Raabe está lá como uma das ancestrais de Jesus Cristo. Jesus veio da linhagem do esposo dela, Salmão. O marido dela era Salmão. E aquilo foi tolerado por Deus, uma mentira positiva. Só que é preciso, irmãos, ter muito discernimento para saber, porque às vezes você pensa que uma mentira positiva mas às vezes não é.
Outro exemplo de pessoas que mentiram e foram abençoadas por Deus: Sifrá e Puá. Já ouviram falar sobre essas mulheres? Sifrá e Puá eram as duas parteiras hebreias do tempo de Moisés. O faraó chegou para ela e disse: olha, a mulher que tiver filho, se for mulher, deixa viver. Se for homem, mata. Meta lá a faca e mata. Sifrá e Puá. Era uma situação difícil para elas, né? Porque o faraó deixou a ordem com elas. Aí as mulheres disseram: não, a gente não vai matar. Como é que pode uma coisa dessa? Não matar esses meninos, não. Não seguiram a ordem de faraó. Aí o faraó mandou chamar elas. Aí perguntou. Aí elas tinham que fazer o quê? Tinha que mentir. Aí elas não mentiram diretamente, elas inventaram história. Elas disseram assim: é o seguinte, faraó. As mulheres hebreias, elas são muito fortes. Não são que nem as mulheres egípcias. As mulheres egípcias passam 5, 6 horas, 10 horas para ter um menino, sentindo dor e demorando. As mulheres hebreias é ligeiro. Quando a gente chega, já tem nascido menino, já tem escondido. Não tem como a gente matar. Inventaram essa história. Não, as mulheres hebreias são fortes. Quando a gente chega, o menino já tem nascido. Será que elas falaram a verdade ou mentiram? A mentira delas foi condenada ou foi abençoada por Deus? Foi abençoada por Deus. Lá na passagem bíblica mesmo está dizendo que aquilo que elas fizeram foi agradável a Deus. Porque salvaram a vida do recém-nascido, inclusive salvaram a vida de Moisés. Sifrá e Puá. Duas mulheres que mentiram, mas que foram honradas por Deus, mesmo mentindo. Ou seja, uma mentira positiva, né? Existe uma pessoa na Bíblia que enquanto estava mentindo, Deus estava com ele. Quando ele falou a verdade, Deus não estava mais com ele. Quem foi, Aldo? Estava mentindo, Deus estava com ele. Quando ele falou a verdade, pronto, Deus não estava mais com ele. Foi Sansão. Porque Dalila perguntava: Sansão, qual é o segredo da tua força? Ele dizia: é as cordas, traga as cordas que pode me amarrar. Era mentindo. Aí depois: qual é o segredo da tua força? Não, é que você tem que me amarrar meus cabelos no chão. Mentiu de novo. Aí no dia que ele falou a verdade, que o segredo era o seu cabelo que tinha que cortar, pronto, Deus não estava mais com ele. Mas nesse caso aí, é uma coisa muito subjetiva, né? Na verdade, a própria vida de Sansão estava uma mentira. Porque ele estava vivendo numa realidade que Deus não queria para ele. E Deus queria que ele se afastasse dali. E a situação dele ficou complicada, não porque ele falou a verdade, mas porque ele se colocou naquela situação embaraçosa. Para concluir aqui, irmãos, o terceiro caso, tem um caso que eu estava lendo essa semana aqui na Bíblia, foi de Jael. Jael, conhece Jael na Bíblia? Jael era mulher de Eber. Jael e Eber eram um casal. Eles moravam lá e diz que o exército de Jabim tinha um comandante chamado Sísera. No livro de Juízes tem essa história. Diz que Sísera lutou contra Baraque e Débora, né? Lutou contra eles e não conseguiu vencer. Aí diz que fugiu, Sísera. Fugiu até chegar na casa de Jael. Aí Sísera contou: me socorra aqui porque eu estou fugindo, estão querendo me matar. E estão correndo atrás de mim e você me dê pelo menos um copo d'água. Eu estou me acabando de fome e não tenho onde dormir. 3 coisas. Aí Jael disse: não, pode entrar, você entra aqui. Aí botou Sísera dentro do seu quarto. Aí: se você quer o quê? Água? Não, eu vou trazer açúcar aqui, eu vou trazer leite. Aí trouxe leite, deu a Sísera, né? Aí disse: pode ficar aí. Aí disse que Sísera foi e dormiu. Adormeceu. E no que ele adormeceu, diz que Jael pegou uma estaca e um martelo, botou na cabeça de Sísera e bateu. Que a estaca cravou no chão e a cabeça dele também cravou no chão. Eu quero que vocês me digam o que é que Deus disse de Jael. Aprovou o que ela fez ou não aprovou? O que vocês acham? Deus aprovou e abençoou Jael. Por quê? Porque Sísera é um inimigo de Deus, era um inimigo de Israel. Era um homem que estava lutando para destruir Israel.
Israel mentiu para eles, não, pode ficar aqui, que aqui é a minha casa, você está seguro. No que ele adormeceu, pronto. Tem umas mulheres que são assim, sabia? Tem que ter cuidado. Espera o marido dormir, e quando você dormir eu vou botar água fervendo no seu ouvido. É. Pois é. O marido dá trabalho e acontece isso aí, né? A Bíblia, irmãos, o pai da mentira é quem? É o diabo. Está em João 8,44, né? Ele foi homicida desde o princípio, porque nele não existe verdade, ele jamais se firmou na verdade. Ele sempre teve a verdade dentro de si. Ele era como Geazi, né? Estava sempre na presença de Eliseu, mas não aprendeu o bem. O diabo estava sempre na presença de Deus, mas não aprendeu o bem. Não tinha problema nenhum em Deus, tinha problema com ele. E ele não se firmou na verdade. Do mesmo jeito é hoje. Algumas pessoas, você falando a verdade para elas, quanto mais você fala, mais elas mentem. O diabo foi o primeiro mentiroso da terra, porque ele chegou para Eva, aí, o que foi que Deus lhe disse? A Eva disse, Deus disse que no dia que eu comer dessa fruta eu vou morrer. Aí o diabo disse, não, você não morrerá. Mentiu. E ele continua mentindo hoje. É interessante que as pessoas continuam acreditando nas mentiras do diabo. Quando é que a mentira é mais perigosa, irmãos? Quando é que ela é mais perigosa? Uma vez meu irmão, ele chegou em casa com uma sede grande. Aí ele abriu a porta da geladeira e tinha uma garrafa d'água, só que não era água, era cloro. O cloro é parecido com água, né? Tinha enchido uma garrafa de cloro, que era, na época era da seca, né? Aí pegava a água que trazia das cacimbas para tratar com cloro. Aí tinham deixado uma garrafa de cloro, ele chegou com uma sede, aí pegou aquela garrafa de cloro e ia virando a garrafa todinha de uma vez. Ela foi virando e arriando. Puf, caiu. Quando é que a mentira se torna mais perigosa? Quando ela é misturada com a verdade. Ela se torna mais perigosa. Você tem não sei se você tem veneno na sua casa, né? O veneno tem um nome lá, Baygon, né? Folidor, veneno Folidor. Veneno para barata, não tem? Já imaginou se você tira o rótulo daquele veneno e deixa ele sem rótulo nenhum? Ele vai ficar mais perigoso ou menos perigoso? Mais perigoso, porque a pessoa não vai saber o que é. É exatamente como o diabo faz com a mentira dele. Ele pega ela e mistura com a verdade. Ele é tão especialista nisso, que ele faz com que 90% de verdade se misture com 10% de mentira. E a pessoa pensa, é só 10%, não tem nada não. Não é? Mas tem problema ou não? Tem problema. Eu vou ilustrar aqui para vocês. Você pega uma coisa boa e mistura com outra coisa boa. O resultado vai ser bom. Aí você pega uma coisa ruim e mistura com uma coisa ruim. O resultado vai ser ruim. Aí você pega uma coisa ruim e mistura com uma coisa boa. O resultado vai ser? Vai ser o quê? Uma coisa ruim mistura com uma boa, o resultado vai ser ruim. Por quê? Por quê? Porque o ruim sempre estraga o bom. Você pega, por exemplo, uma banana podre e uma banana boa e faça uma vitamina. Vai ficar ruim ou boa? Não vai prestar. Se você pega uma laranja ruim e uma laranja boa também, se misturar, não vai dar certo. Não vai prestar. Não dá certo. Por isso que Deus disse, olha, não se unem em julgo desigual com os incrédulos. Eu quero concluir aqui, irmãos, convidando os irmãos a abrir Apocalipse. Para encerrar. Apocalipse 22. Apocalipse 22, 15. Diz assim, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Fora de onde? Fora do céu. Fora do céu ficam os mentirosos, ficam os cães. Os cães, nessa versão aqui, é uma expressão que significa homens imorais, homens prostitutos. Homens que estão sempre adulterando. Os cães na Bíblia, né? Feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, no céu vai ter muitos mentirosos, mas que se arrependeram, entendeu? Mentirosos que se arrependeram. Por exemplo, Jacó vai estar lá.
Davi mentiu? Não mentiu? Adulterou com Batseba e mentiu? Vai estar lá, que se arrependeu. Mas aquela pessoa que não se arrepende, que ama e vive praticando a mentira, não vai entrar no céu. Os que amam e praticam a mentira. Aqui eu concluo, irmãos, essa mensagem de hoje. Nós aprendemos um pouco mais sobre a mentira, mas o foco dessa mensagem é que eu e vocês sejamos pessoas da verdade. Amém? Que Deus nos abençoe.